volta aqui no Notícias para Trabalho. Mas, Regina, ao vivo de novo, não é só educação financeira? Bem, a gente não podia deixar passar em branco, sendo notícia para o trabalho, de falarmos do assunto do momento. E por que ao vivo hoje o assunto do momento? Bem, o assunto do momento é a reforma trabalhista. Ela já entra em vigor a partir do dia 11, doutor? Isso mesmo. Dia 11 de novembro agora começa a valer a nova lei trabalhista. Dia 11 de novembro agora começa a valer a tal reforma trabalhista, tão temida, discutida reforma trabalhista. E quem a gente trouxe aqui para falar para vocês, para não dizer até que a gente é tendencioso, a gente tem o Dr. Fábio Melma, que fala sobre o direito do indivíduo, né, da pessoa, do trabalhador, e a gente também trouxe o empresário, porque todo mundo fala, mas o patrão, será que é só o indivíduo que vai ficar preocupado com a reforma? Ou o patrão também tem algum motivo para se preocupar, algum cuidado para tomar com a reforma trabalhista? De que maneira isso chega também para você, empreendedor? A gente tem aí um grande número de empreendedores, pequenos, médios, não só os grandes. Os grandes não tem tanta preocupação, mas os pequenos e os médios. De que maneira, doutor Fábio Paparotti, primeiramente, bom dia, ainda é bom dia, né? Bom dia. De que maneira essa reforma vai atingir também os empreendedores? Olha, Regina, essa reforma ela deu muita polêmica, né, quando da sua aprovação pelo Congresso, e a tendência é que com a vigência dela a partir do dia 11, essa polêmica se intensifique. Por quê? Porque ela traz diversas mudanças que vai afetar tanto o trabalhador quanto o empregador. E uma dessas mudanças está tanto no direito material, que mexe com as verbas em si do trabalhador, quanto no direito processual. E hoje o que é mais temido aí, eu vou falar pro lado do empregador, visando sempre hoje aqui o lado do empregador, é quanto à parte, muitas vezes, processual de uma ação trabalhista. Um exemplo que a gente tem clássico aí é do número enorme de ações que envolve pedidos de dano moral. Um exemplo clássico, dano moral. Antes da nova lei, o dano moral ele era arbitrado pelo magistrado. Ele fazia ali a apuração do que de fato ocorreu com o trabalhador no âmbito do trabalho prestado e arbitrava um valor para reparar aquele dano. Então, por exemplo, aquele dano moral em que o empregador trata o empregado com desrespeito, com xingamentos, com privações de utilização do banheiro, tudo isso era avaliado pelo juiz e ele arbitrava um valor, vamos supor 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais a título de reparação. Hoje, com a nova lei, o dano moral ele vai ter um limite de 50 vezes o salário recebido do empregado. E aqui a gente já tem uma polêmica em que muitos magistrados já vêm se posicionando de que não será aplicado esse dispositivo, por ferir a Constituição. Por que isso? Porque o dano moral ele não pode ser quantificado pelo salário. É uma coisa mais intangível, né? Ele pode ser muito maior. Sim, e vamos pegar um exemplo aqui. Digamos, no nosso ambiente aqui do Protrabalho, você tem uma secretária, você tem você tem um gerente, você tem um vendedor, cada um com o seu salário. Digamos que aconteça, digamos que todos aqui sofram um acidente aqui dentro, qualquer tipo de acidente. Você já pensou? A sua secretária, um exemplo, que ganha 1.000, ela vai ter o dano moral dela limitado a 50 mil. O seu vendedor que ganha 2.000, por exemplo, ele vai ter limitado o dano moral dele em 100 mil. Entendeu? Aí eu te pergunto, o dano moral dela é diferente do dele? Sendo que foi a mesma coisa? Sendo que é a mesma coisa e sendo que a dor é a mesma. O prejuízo extra patrimonial para os familiares é o mesmo. E por que um vai receber 100 e o outro receber 50? Passou por cima.
Passou por cima. Uma outra questão também que, favorecendo, ao meu ponto de ver, os empregadores, no processo do trabalho agora, se o trabalhador ingressar com uma ação e não conseguir fazer prova daquilo que ele está pedindo, ele vai ser obrigado a pagar honorários para a parte contrária. Isso não existe hoje no atual cenário. Então vamos pegar um outro exemplo, que eu gosto sempre de trabalhar com exemplo, que é mais fácil de visualizar o caso. Digamos que o trabalhador entrou com uma ação pedindo verbas rescisórias, horas extras e adicional de periculosidade, por exemplo. Se ele não conseguir provar aquelas horas extras que ele está pedindo, ele vai ser obrigado pagar os honorários a pagar os honorários advogado do chefe. Do chefe. Só Porque ele não entender. conseguiu provar aquele pedido dele. Então, essa mudança também está sendo vista por parte dos empregadores com bons olhos, porque você diminui aquelas ações do famoso se pegar, pegou, se colar, colou. Eu vou pedir, se o meu chefe não tiver os documentos, ele vai ser obrigado a pagar de novo. Isso vai inibir um pouco esse tipo de ação. Essa má fé. Essa má fé. Também ninguém aqui é a favor de má fé. A gente defende o trabalhador, defende o empregador, que tem uma relação de equilíbrio para que o país cresça, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária e melhor para todos. Isso mesmo. Onde tiver um desequilíbrio, não é legal, né? A gente... eu entendo que o legislador buscou exatamente isso, coibir a má fé. Porém, você tem que... olhar todos os lados, né? Olhar todos os lados e pensar o seguinte: esse trabalhador que faz jus a essas horas extras, de repente, a testemunha dele falta no processo, ou de repente ele não conseguiu um documento que efetivamente demonstre fazer jus a essas horas extras. Ele que já era fragilizado vai se tornar mais fragilizado Ele vai ainda. perder e ainda vai ser obrigado a pagar por uma coisa que talvez ele não conseguiu demonstrar por conta das circunstâncias do processo. Então, esse é o ponto negativo dessa mudança. Então, vem muito pano pra manga ainda, a gente achando que já era muita discussão, tem muito por aí. Muito. Fracionamento de férias, diminuição do intervalo. O intervalo que a lei diz que o mínimo é de 1 hora, poderá ser reduzido para 30 minutos. E, doutora, a gente está sempre em busca daquele empresário que, independente do que reza a lei ou não, ele está preocupado, sim, porque a gente acredita que também ainda existam empresários que estão preocupados, sim, em manter uma boa relação trabalhista, né, que quer manter uma boa condição de trabalho, quer manter suas coisas todas em ordem, seja tributariamente e tudo mais. Ele também pode ser pego com as calças curtas, assim, tá despreparado para essa reforma, para ele fazer da forma correta lá. Sim. Ele deixar de fazer correto porque ele não está conhecendo como é que essa reforma se processa pro lado dele enquanto empresário correto. Sim, Não estou falando de quem quer levar vantagem, está falando do correto. Eu acho que isso não é só por conta da reforma trabalhista, mas num todo, eu acho que tanto empregador quanto empregados acabam deixando não de estudar, mas de ter a informação das mudanças que estão sendo feitas. O que eu vejo muito são imposições. Você legisla, né, na Câmara, e você não dá informação pros trabalhadores e pros empregadores. Por exemplo, eu acho que o Congresso poderia ter feito cartilhas, poderia ter feito debates, mais coisa que debates. você baixa em PDF para a gente poder acompanhar. Você não tem isso. Tem uma ação bacana que acontece na esfera de deputados federais, por exemplo, que você pode entrar lá no portal, ver o que está sendo proposto pelo seu deputado que você elegeu, propor coisas lá dentro também, juntar documento para aquela discussão, participar online da construção do nosso legislativo. Então, de repente, o Congresso abrir dessa forma. Sim. Né, essa participação popular. Um debate para que todos saibam o que mudou. Possa ter acesso à informação, ao conteúdo, de uma maneira mais didática. Hoje, o empregador e o empregado precisam buscar um profissional para ter as informações sobre a mudança. Sobre a mudança. Porque você não acha essas mudanças com facilidade. Elas não chegam até você. Você precisa buscá-las e
e se inteirar do que foi alterado. E isso não acontece. Bem, hoje só foi um gostinho, bem curtinho para vocês, porque a gente já tem que encerrar, né? Foi uma entrada, assim, em razão das circunstâncias. Eu quero aproveitar o momento para poder agradecer ao Dr. Fábio Paparotti, que é um advogado comprometido aí com a questão do direito empresarial. Aquele direito empresarial que não é simplesmente para favorecer um dos lados, mas aquele direito empresarial consciente em causar um equilíbrio para as partes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que nós temos muitos amigos que o doutor assistem, que são MEIs, que são pequenos e médios empresários que geram trabalho e que, se eles são atingidos por uma questão como essa, de má fé, por exemplo, e não tão bem assistidos empresarialmente, não é só ele que é prejudicado, várias pessoas que estavam ali, porque as grandes organizações, elas têm uma máfia, né? E tem um jurídico enorme a favor delas. Muito forte. Mas algumas muito sérias e outras não. Né? A gente está falando das não, nesse caso aí. Mas a gente tem aí os sérios que estão querendo nascer, que são a esperança de emprego para o nosso país e que também não tem que ser esclarecidos para que não sejam atingidos para isso. Quero aproveitar a oportunidade para te homenagear como nosso parceiro e colunista Nota 10. É uma honra. Que o Senhor bom Deus possa continuar te acompanhando e que a gente possa continuar trazendo informações de direito que possam efetivamente contribuir para uma sociedade melhor. Continue acompanhando Notícia Pro Trabalho. Parabéns mais uma vez, colunista Nota 10. Muito obrigado. E até mais.